Então, pessoal, hoje nós vamos estar abordando composição química dos seres vivos e eu já vou começar chamando a atenção de vocês para um determinado ponto aqui, ó. Os seres vivos, eles são formados por um conjunto de substâncias inorgânicas e orgânicas, tá? Então, quando eu falo de substâncias inorgânicas e de substâncias orgânicas, tá? Aí a gente precisa detalhar, distribuir quem são essas substâncias, ok? Hoje, nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos estar tratando sobre água e sais minerais, que são os constituintes inorgânicos que participam da composição química dos seres vivos, ok? As substâncias orgânicas, que nós vamos abordar mais adiante, serão os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Mas isso fica na sequência para o próximo vídeo, beleza? Hoje o nosso foco, nossa atenção, será destinada à água e sais minerais, que são os constituintes inorgânicos. Perfeito? Então, vamos me acompanhando aqui nesse próximo slide. Nesse primeiro momento, quando a gente está abordando os compostos ou componentes inorgânicos, a água é o primeiro que a gente vai tratar. Tá? Destacar primeiro a água. Preste atenção numa coisa. A água é a substância mais abundante que existe no nosso planeta. Tá? E ela representa cerca de 75% das substâncias que compõem o corpo dos seres vivos. Já dá para ver aí o grau de importância que se atribui a esse composto inorgânico. A água é imprescindível à vida, tá? E ela tem algumas propriedades que precisam ser compreendidas, né? Precisam ser compreendidas para que a gente possa entender melhor o seu papel como um elemento fundamental à vida, tá? A primeira delas é que a água tem capacidade de realizar pontes de hidrogênio. Eu queria que vocês olhassem com muita atenção para essa molécula que está representada aqui, tá? Observando que na composição de uma molécula de água, nós encontramos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? O que tem de especial nisso? Perceba bem, segundo a regra do octeto, para um átomo adquirir estabilidade, ele tem que ter pelo menos 8 elétrons na sua camada de valência. Okay? Tem que estar com 8 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio ele tem 6 elétrons e se classifica dentro dos grupos de átomos um átomo de alta eletronegatividade. Ok? Já o hidrogênio ele tem apenas um elétron na sua camada de valência. Então, o hidrogênio entraria nessa regra do octeto como uma exceção. Tá? Por quê? Porque ele vai se estabilizar quando ele conseguir ter 2 elétrons na sua camada de valência. Todos os demais deveriam ter 8, mas o hidrogênio, se assemelhando ao que ocorre com o hélio, né, com o gás nobre hélio, ele pode se estabilizar com 2 elétrons na sua camada de valência. Contudo, para que isso ocorra, estes átomos ligam-se entre si. Hidrogênio se liga ao oxigênio, tá? Por um processo de ligação, por uma ligação de natureza covalente. Tá? Então, essa ligação que ocorre entre o átomo de hidrogênio e o oxigênio, ela é uma ligação de caráter covalente, ou seja, vai compartilhar elétrons. Aí eu queria que você ficasse bem esperto com uma coisa aqui, ó. Quando eu falo que ele vai compartilhar elétrons, tá? Entre o hidrogênio e o oxigênio, esse compartilhamento se dá de uma forma bem curiosa na constituição da molécula de água. Se você me acompanhar bem, vai ficar claro isso, extremamente claro, para você compreender o que eu estou me referindo. Tá? Se o hidrogênio tem apenas um elétron e o oxigênio tem 6, no momento em que se dá a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio, o elétron que pertence a esse hidrogênio, ele vai ser puxado para mais perto do oxigênio, em virtude da alta eletronegatividade que o átomo de oxigênio tem. Tá? Lembra cloro, flúor e oxigênio são os 3 mais eletronegativos. Então, o hidrogênio ele deixa com que o seu elétron fique mais próximo do oxigênio do que propriamente do núcleo do próprio hidrogênio, fazendo com que surja, em decorrência disso, um polo parcialmente positivo para esse hidrogênio e um polo parcialmente negativo para esse oxigênio.
tá? A mesma coisa vai acontecer nessa outra ligação, ó. Então, aqui eu vou ter um polo parcialmente positivo e um polo parcialmente negativo, de modo que surge para a molécula de água uma característica muito peculiar, muito importante, que é a sua bipolaridade. A água é uma molécula de natureza bipolar, tá? E isso faz com que uma série de propriedades apareçam em decorrência dessa característica de bipolaridade da molécula de água. A primeira delas é a capacidade que a molécula de água vai ter de fazer o que, pessoal? Pontes de hidrogênio. Mas só relembrando, o que é mesmo uma ponte de hidrogênio? É uma ligação de caráter intermolecular, tá? Que vai fazer com que duas moléculas que possuam cargas opostas se atraiam reciprocamente. Então, portanto, a ponte de hidrogênio, né, ou ligação de hidrogênio, ela vai ocorrer dentro da molécula de água da seguinte forma: quando o polo positivo de uma molécula de água se aproxima do polo negativo de outra molécula de água, entre essas duas moléculas de água se estabelece uma ligação de hidrogênio. Mas isso também pode ocorrer entre a molécula de água e qualquer outra substância que tenha natureza polar, beleza? Então, a molécula de água ela é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, criando, nestas condições que eu já expliquei, a capacidade da molécula assumir um perfil de bipolaridade, ou seja, a molécula de água tem polos positivos e polo negativo. Tranquilo? Então, a primeira coisa que eu quero chamar bem a atenção de vocês é que a molécula de água apresenta o potencial de realizar ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio com outras moléculas de água ou com outras moléculas diferentes da água, mas que tenham natureza bipolar. Perfeito? Note bem, ó, aqui nessa figura a gente ilustra bem nitidamente como é que se estabelece a ligação de hidrogênio entre duas moléculas de água, tá? Fixa bem a tua atenção aqui, ó. Ligação de hidrogênio. O que é na realidade? Ela vai ocorrer quando o polo negativo de uma molécula de água se aproxima do polo positivo de outra molécula de água. Aí, portanto, entre essas duas moléculas, tá, vai se estabelecer uma ligação de hidrogênio, ou como alguns chamam, ponte de hidrogênio. Essa ponte de hidrogênio, perceba que ela é uma ligação que ocorre entre duas moléculas. Portanto, ela tem caráter intermolecular, tá? Assim como ocorre, por exemplo, com as forças de Van der Waals, tá? Então, são ligações intermoleculares que permitem que duas moléculas mantenham-se fortemente atraídas uma pela outra. Essa característica só ocorre em virtude da bipolaridade da molécula de água. Perfeito? Então, ela está aqui, ó, sendo atraída, uma molécula atraindo a outra molécula e estabelecendo entre elas o que nós chamamos de ligação de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Perceba que uma outra característica que a gente observa aqui, né, uma outra propriedade, é o elevado poder de dissolução que a molécula de água apresenta. Isso se deve a quê, pessoal? Também à sua característica bipolar. Então, a água ela é capaz de realizar uma série de relações com outras moléculas. Acompanhe aqui nessa figura e perceba uma coisa. Olha, quando duas moléculas de água se atraem entre si por ligação de hidrogênio, por ponto de hidrogênio, tá? Entre essas moléculas se estabelece uma força que nós chamamos de força de coesão. Ou seja, essa ligação de hidrogênio permite que duas moléculas de água fiquem muito próximas, ligadas entre si, estabelecendo uma força de coesão entre essas moléculas, tá? Mas também eu posso destacar aqui, que é inclusive extremamente importante que você perceba isso, essa daqui, ó, essa parte aqui que você está vendo, que eu estou destacando aqui, a molécula de água está se ligando à parede de um recipiente que tem característica polar. Então, a molécula de água pode se ligar por uma propriedade que nós chamamos de propriedade de adesão a outras moléculas ou substâncias que possuam caráter polar, tá? Então, daí, ó, já se destaca duas outras propriedades, né? A capacidade de adesão, que é a capacidade que a molécula de água tem de se ligar a outras substâncias de natureza polar,
e a capacidade de coesão, que é a capacidade da molécula de água se ligar fortemente a outra molécula de água. Essas características que a gente viu na molécula de ser bipolar fez nascer, a partir disso, 4 importantes propriedades, né? A primeira, a capacidade de realizar pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. A segunda, aumentar ou elevar o seu poder de dissolução, o que dá à água um potencial muito grande de atuar como solvente. A propriedade de adesão e a propriedade de coesão, tá? Então, essas propriedades elas precisam ser bem reconhecidas por vocês, porque elas são importantes em vários outros processos bioquímicos que nós vamos compreender na sequência do nosso estudo dentro de bioquímica e também dentro de citologia. Perfeito? Então, vamos mais adiante. Uma quinta propriedade que decorre dessa característica da água, né, dessa sua bipolaridade, é a água poder atuar como um importante regulador térmico dos organismos, tá? Mas o que isso tem a ver com ponte de hidrogênio? Lembra que nós falamos que as moléculas de água estão fortemente ligadas umas às outras na constituição da substância água? Então, percebe bem, quando eu coloco uma água para ferver, por exemplo, e começo a liberar calor para essa água, esse calor, né, essa energia na forma de calor, vai começar a criar uma agitação nas moléculas de água. E, obviamente, depois de um certo tempo, as ligações de hidrogênio vão começar a ser rompidas entre essas moléculas de água, fazendo com que as moléculas de água comecem a evaporar. Lembre bem, o ponto de ebulição da água é de 100 graus Celsius, então a água começa a ferver aos 100 graus Celsius. Isso quer dizer que ela precisa receber muito calor para começar a liberar as ligações de hidrogênio e permitir a evaporação da água, tá? Então, neste caso, se eu aquecer a água até a sua temperatura de ebulição e, posteriormente, desligar essa fonte de calor, de emissão de calor, e esperar que a água esfrie, ela vai demorar um certo tempo para esfriar. É nítido, é muito claro você perceber isso. A água aquece lentamente e perde calor lentamente. Então, em virtude disso, ela apresenta uma importante característica, que é ser um forte, importantíssimo regulador térmico. Ela impede que a célula, que o organismo, faça abruptas trocas de calor, que troque calor de forma brusca, tá? Em virtude do seu elevado calor específico, a água sim assume um importante papel de atuar como regulador térmico do nosso organismo. Perfeito? Tranquilos até aí? Então vamos mais adiante um pouquinho. Agora eu queria falar para vocês sobre sais minerais. Tá? Esses sais minerais que nós vamos discutir aqui hoje são constituintes inorgânicos, né? São componentes inorgânicos formados por elementos químicos que estão unidos entre si por ligação iônica. Perfeito? Então, em ambiente aquoso, esses constituintes são separados, liberados na forma de íons. Ok? Alguns desses íons, obtidos pela dissociação dos sais minerais, apresentam natureza vital. O que significa isso? Sem ele, amigo, morre. A vida não consegue se estabelecer na ausência de alguns desses sais minerais, né? Além deles poderem, claro, atuar como importantes reguladores fisiológicos. Tá? Então, veja bem que os sais minerais, juntamente com a água, assumem importantes papéis na composição e no funcionamento dos organismos, tá? Das células, dos tecidos e, consequentemente, dos organismos. Os sais minerais aparecem em 3 formas diferentes: dissolvidos na forma de íon, formando cristais, como o carbonato e o fosfato de cálcio, que normalmente estão associados à constituição esquelética de alguns indivíduos, de alguns organismos, tá? E bem como combinados com moléculas orgânicas, atuando neste contexto como ativadores, muitas vezes, da molécula ou constituinte dessa molécula, como é o caso, por exemplo, da presença do ferro na constituição da hemoglobina,
tá? Como é o caso do magnésio na constituição da clorofila, como é o caso do cobalto na formação e constituição da vitamina B12. Então, perceba que os sais minerais eles também assumem papéis extremamente importantes na estruturação e funcionamento da célula. Perfeito? Os sais minerais eles podem assumir várias funções, como, por exemplo, formam esqueletos de muitos animais, atuam no transporte de oxigênio, participam do processo de fotossíntese, no equilíbrio hídrico do corpo, na transmissão do impulso nervoso, no funcionamento de enzimas. Então, perceba aí os diversos papéis que os sais minerais assumem como responsabilidades no funcionamento e também na estruturação das células. Ok? Veja comigo aqui, ó. Essa tabelinha é um resumo, é uma síntese, mas é um modelo prático, né, da gente trabalhar esses constituintes que são os sais minerais. Vamos começar fazendo a seguinte leitura. Primeiro a gente vai dizer o elemento, depois a função que ele exerce, a fonte onde eu posso encontrá-lo e as consequências de sua deficiência. Ok? Então vamos começar aqui ó, com o cobalto. Um dos componentes da vitamina B12, essencial para a produção de hemácias. Você vai encontrá-lo em fígado, ostras, carne de vaca, ovos, manteiga, né? Você tem várias fontes aí onde você pode encontrar esse cobalto, tá? E o que causa a sua carência? Distúrbios nervosos, tá? Anemia perniciosa decorrente da carência de vitamina B12. E aí eu queria que você ficasse bem atento a essa anemia perniciosa. A anemia perniciosa ela está associada à carência da vitamina B12. Tranquilo? Perceba bem, ó, o ferro, que é um sal mineral, componente da hemoglobina, da mioglobina e de algumas enzimas respiratórias. Então, o ferro assume vários papéis, né, participando em vários momentos da nossa fisiologia. Qual é a fonte principal? Fígado, gema de ovo, legumes, nozes, vegetais verdes, etc. Tá? E a sua carência tem relação direta com outro tipo de anemia, chamada de anemia ferropriva. Anemia produzida pela privação do ferro na dieta. Ou seja, carência de ferro na dieta pode desencadear o que nós chamamos de anemia ferropriva, diferente da anemia perniciosa, que vem em decorrência da carência de vitamina B12. Tranquilo? O iodo, aí eu peço atenção especial para ele. É um dos componentes dos hormônios da tireoide, tá? Que estimula o metabolismo e o desenvolvimento, né, a diferenciação fetal. Então, note bem, pessoal, antes de qualquer coisa, o iodo participa da constituição dos hormônios da tireoide. E o que seria isso? Qual a importância disso? É que os hormônios da tireoide são os controladores do metabolismo global. Então, assim, se tiver distúrbio de tireoide, você mexe e influencia de maneira macro no metabolismo de todo o indivíduo. Percebem? Então, o iodo é extremamente importante. Eu tenho que mantê-lo constantemente na minha dieta. Então, perceba bem, quais são as fontes? Frutos do mar, sal marinho, sal de cozinha iodado, né? Laticínios, peixes, água salgada, mariscos, alga marinha, e aí vai. Mas olhe bem, qual é a consequência da baixa disponibilidade de iodo? O hipotireoidismo, tá? O bócio e a retenção do crescimento fetal, porque eles estão ligados a esses três elementos, né? Então, hipotireoidismo, bócio, que é aquele aumento da glândula, né, da tireoide, que faz criar aquela papada no pescoço, tá? E também a retenção do crescimento fetal. São consequências da carência de iodo, tá? Veja bem aqui, pessoal. E o zinco? O zinco ele é um integrante de dezenas de enzimas, muitas delas envolvidas na digestão. Então, se liga bem. Zinco, enzima e principalmente as enzimas digestórias. O zinco ele faz parte da constituição dessas enzimas e muitas vezes eles atuam como ativadores da própria enzima. Onde é que eu vou encontrar em fonte alimentícia? Em vegetais, carnes, pescados, fígados, né? Ostras, cereais integrais. Então, assim, você pode encontrar em diversas fontes. Né? O que acontece? Qual é a consequência da carência de zinco? Atraso de crescimento, né? Diminuição da capacidade de cicatrização. Então, assim, já que o zinco é um componente
que está envolvido com enzimas que participam destes processos que foram citados aqui, o desenvolvimento do organismo, cicatrização de feridas, etc. Tá? O selênio, ele contribui para a ação de enzimas que combatem o câncer e que conferem elasticidade aos tecidos. Você vai encontrar selênio em carnes de aves, limão, moluscos, fígado, leguminosas, tá? E as consequências de sua carência são alterações musculares e cardíacas. Ou seja, pessoal, dá para perceber logo de cara que os sais minerais são componentes indispensáveis ao bom funcionamento de nossas células, dos nossos tecidos, dos nossos órgãos e, consequentemente, do organismo como um todo, tá? Mas é importante a gente perceber que alguns deles são também vitais, que a ausência literalmente promove distúrbios metabólicos graves que são incompatíveis com a sobrevivência do indivíduo. Perfeito? Vamos olhar aqui agora sobre o cromo. O que a gente tem? Bom, em função, ele é importante para o metabolismo energético e potencializa o efeito da insulina. Tá? Insulina, aquele hormônio que controla o metabolismo da glicose. Então, fontes, cereais integrais, frutas cítricas, azeitonas, levedos de cerveja. Então, assim, várias fontes você pode encontrar o cromo, tá? A deficiência de cromo acarreta na diminuição da tolerância à glicose e neuropatia periférica, tá? Normalmente, isso afeta a sua carência, o bom funcionamento do sistema nervoso periférico. Olha bem para esse último aqui, ó, o molibdênio, indispensável para a ativação de algumas enzimas, atuando dentro do contexto como um cofator enzimático. E o que seria isso, pessoal? É a chave que liga a enzima. Tá? Então, o cofator, a enzima só se torna ativa quando está ligada a esse sal mineral, no caso aí do exemplo, o molibdênio. Então, ela é um cofator enzimático. O molibdênio pode ser encontrado em cereais integrais, tá? Em leite, em leguminosas, etc. Tá? E no caso da sua carência, nós teríamos a síndrome da intoxicação por sulfito. Tá? Então, perceba bem, ó, o que eu preciso extrair desta planilha? Na realidade, aí é uma forma, né, de nós organizarmos a relação entre o sal mineral, a sua função, aonde eu encontro na nossa dieta e as consequências de sua carência. Precisa gravar tudo isso detalhadamente? Não necessariamente, mas quanto mais você interagir com a informação, mais fácil isso vai ficar acessível para você. Tá? O que é importante? É a gente compreender do ponto de vista macro que água e sais minerais são dois constituintes inorgânicos fundamentais para a estruturação e para o funcionamento das unidades básicas da vida, que são as nossas células. Perfeito? Então, eu espero que vocês tenham entendido legal essas duas abordagens, tanto com a água quanto com os sais minerais, mas isso agora te peço o seguinte, ó, não dispense o momento de você pegar o livro, ler o capítulo falando sobre água e sobre sais minerais e destacar os pontos principais através da construção da sua própria síntese. Isso é vital para que você tenha uma consolidação da sua percepção acerca da importância desses dois constituintes inorgânicos que são indispensáveis à vida. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Não deixa de fazer essa síntese e logo logo nós nos veremos no próximo vídeo para a gente tratar sobre componentes orgânicos da célula. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e nos veremos em breve. Tchau, tchau!